juntos. Falei com os irmãos que estão me recebendo que eu estou cansado de ouvir minha própria voz. Então eu imagino que os irmãos também tem sido um desafio grande para todos nós agora, essas últimas 2 horas que teremos aqui para meditar e para tentar concluir esse estudo, essa abordagem que eu tenho colocado para os irmãos desafiarem a sua consciência, a sua fé diante do Senhor, para dentro da vontade, do propósito e do testemunho dele na terra. Então, nós já temos visto, como os irmãos sugeriram ali, o título, A Raiz de Davi, mostrando que as nossas vidas precisam ter uma vida escondida em Cristo. Nós precisamos ter uma vida com o Senhor Jesus, de realidade, de expressão nele, de dependência dele, e o Senhor Jesus precisa ser a nossa raiz, aquilo que as pessoas naturalmente não vão conseguir enxergar, porque essa é uma vida oculta, é um relacionamento escondido com Deus, mas esse relacionamento escondido com Deus nos traz fortalecimento, firmeza e nos traz nutrição para a nossa caminhada, de maneira que essa raiz é capaz então de produzir em nossas vidas o fruto do Espírito, é capaz de produzir em nossas vidas o fruto que Deus produz. Então, é como Paulo fala lá em Romanos, se a raiz for boa, também a árvore o será. Então, se as nossas raízes estiverem em Cristo, como a raiz do justo lá de Provérbios, não será removida. Se a nossa raiz, se a raiz da nossa vida é o Senhor Jesus, através da vida dele, então, seremos uma árvore que vai produzir frutos de acordo com a vontade de Deus. Se as nossas raízes não forem em Cristo Jesus, se as nossas raízes estiverem fincadas em outros solos, em outros terrenos, em outras coisas que não são de Cristo, não produziremos frutos em Cristo. Os nossos frutos serão murchos, ou os nossos frutos serão estéreis, ou nós seremos uma árvore que às vezes tem uma folhagem linda, porém não teremos frutos da parte do Espírito Santo. Essa é uma das questões que já mencionamos lá de Judas, que nos soa uma grande ameaça, Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, por quê? Porque estão desarraigadas. Árvores sem uma raiz firme em Cristo não pode produzir os frutos. E nós vivemos numa época em que o Senhor Jesus está com fome, e Ele deseja se aproximar de nós como árvores e encontrar frutos para Ele. Então, irmãos, é um grande desafio para nós, nesses dias, não sermos árvores desarraigadas, sem raízes em Deus, porque vivemos uma época em que o Espírito Santo tem trabalhado para produzir frutos em nossas vidas. Que tragédia será para nós não permitirmos a operação e a atuação do Espírito Santo produzindo esses frutos em nossa vida. E Davi, ao longo da sua história, ele foi fortalecendo a sua fé em Deus, de maneira que quando chegou os desafios, aí sim, são desafios coletivos, Quando Davi vira rei, ele então passa a representar o Senhor Deus no meio do povo. Davi teve seus desafios individuais antes. Davi precisava responder a Deus individualmente, como todos nós precisamos responder a Deus individualmente em primeira instância. Nós que cremos no Senhor um dia, nós que confessamos o Senhor Jesus, não é um grupo, não há salvação no atacado. Muitas pessoas podem crer no Senhor Jesus no mesmo momento, mas a decisão é pessoal. Eu, no meu coração, creio e confesso o Senhor Jesus como meu Salvador, e eu sou salvo individualmente. A salvação é pessoal, a salvação não é num atacadão. É por isso que, quando chegarmos diante do Senhor no livro da vida, nosso nome está escrito ali, porque Deus nos trata individualmente, Deus não nos trata no atacado ou no grupão. O trabalho de Deus sempre começa no indivíduo, mas depois que nós ganhamos alguma maturidade diante do Senhor, depois que nós passamos a crescer, e aí nós vimos como que Davi, ele aprendeu a enxergar nos céus que há um Senhor sobre todas as coisas, há um trono armado nos céus, e nesse trono há alguém sentado. Davi começou a desenvolver um relacionamento com Deus, enxergando Deus como Deus. E após disso, o Senhor Deus começa a tratar a vida de Davi, porque também essa aplicação de João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e meu pai é o viticultor ou o agricultor. Ele é aquele que vai podar os ramos,
é aquele que vai fazer o trabalho de poda para que nós venhamos dar mais frutos. Então Davi começou a responder à obra de Deus e aceitou a obra da cruz na vida dele, para que o seu caráter fosse submetido a muita pressão, mas para que a vida de Deus se manifestasse e prevalecesse contra a vida de um homem. Davi, então, à medida que ele ia respondendo os testes, os desafios que o Senhor Deus ia dando a ele, então naquele final ali, quando o momento em que Deus julgou que já era o tempo de Saul partir e levantar Davi como rei em Israel, então Davi então estava preparado para representar a Deus coletivamente. Então Davi foi um grande homem da parte de Deus que foi usado para uma representação coletiva com outras pessoas. Então é como a gente mencionou em Atos 13. O próprio Deus dá esse testemunho: eu achei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, irmãos, a minha grande intenção nesses dias era encorajar os irmãos a pensarem no testemunho coletivo de Deus, porque isso é alguma coisa que está no coração dele. Deus não nos salvou apenas da perdição do inferno, mas Deus também, ao nos salvar, Ele quer que nós venhamos dar testemunho dele nessa terra. E esse testemunho, ele começa numa esfera individual, mas logo em seguida o Senhor nos convida a olhar para os nossos irmãos. Dizem que essa é uma das questões mais elementares e básicas que Paulo aprendeu logo na sua conversão. Quem fala muito disso é o irmão Stephen Cong. Não sei se é um desses DVDs que o irmão mencionou, mas o irmão Stephen, ele vai compartilhar a questão da visão de Cristo através da perspectiva de Pedro, de Paulo e de João. E a de Paulo, ele vai mencionar a conversão de Paulo lá em Atos 9. Então Paulo, ele está lá perseguindo a igreja, ainda respirando ameaças contra a igreja. Paulo era um daqueles que presenciou o martírio de Estevão. Aqueles que mataram Estevão deixaram suas vestes aos pés de Saulo, e Saulo mesmo guardou. E é muito interessante o nome, Saulo. Saulo era da tribo de Benjamim. Então, provavelmente, ele ganhou o nome do grande personagem de Benjamim, que foi Saul. Saulo significa Saul. Um homem bonito, de aparência, grande, formoso. E quando Saulo se converte, o Senhor muda o nome dele para Paulo, que significa pequeno, de pouca estatura. O Senhor, ele quer ensinar a Paulo que ele não olha a aparência. O Senhor tinha que ensinar a Paulo que o Saul não interessa a Deus. O Senhor busca seus Davis. Ele busca aqueles pastorzinhos de ovelhas no canto do campo, que olham e louvam a Deus, que reconhecem que Ele é o seu Senhor. E Paulo, ele sofreu essa incrível transformação de encolher. Então ele era o grande Saulo e se transforma num pequeno Paulo. Se transforma numa coisa pequena. E esse é o nome dele de batismo após conversão. E Saulo, então, no caminho a Damasco, com o intuito de perseguir aqueles cristãos ali, ele tem aquela visão do Senhor Jesus. E ele fala que era uma luz mais forte do que a luz do meio-dia. E aí nós não conseguimos nem imaginar, porque o sol é a luz que nós conhecemos com maior força e maior intensidade. Mas Saulo, naquele momento, viu que o Senhor Jesus tinha mais resplendor que até mesmo o sol. E ali o Senhor Jesus fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Saulo não esteja entendendo, falou: como eu te persigo? Quem és tu? Como que eu estou te perseguindo? Eu estou perseguindo um bando de loucos que tem falado de um novo caminho, que tem falado que tem um Galileu aí, que é o próprio Filho de Deus, que ele era o Messias. Eu estou perseguindo eles. Mas aí o Senhor Jesus fala: quando você os persegue, você está me perseguindo. Porque a igreja é o meu corpo. Eles fazem parte de mim. E isso trouxe um grande impacto na vida de Paulo. Paulo, desde o começo da sua conversão, ele entendeu que é impossível para qualquer cristão desassociar Cristo da igreja. É impossível para nós termos uma vida cristã sem discernirmos o corpo de Cristo. Porque hoje Cristo, ele se apresenta a nós como cabeça, mas ele tem um corpo. E ali o grande Saulo, um grande mestre já, apesar da idade dele, mas ele foi aquele que estudou aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor da lei,
muito respeitado entre os judeus, ele fica cego. E ao ficar cego, ele pergunta: e agora, o que eu faço? Qual que é o meu procedimento? Naquele momento, Saulo, ele teve que aprender dependência. Ele teve que aprender que ele já não poderia andar com o que ele enxergava. E ele então tem que perguntar para o Senhor: o que eu devo fazer agora? Então o Senhor fala para ele: você vai em tal lugar, ali vai ter um irmão, e ele vai orar por você. Ali já na primeira experiência de Paulo como cristão, ele aprendeu que nós dependemos uns dos outros. Ele aprendeu que ele não poderia mais andar sozinho, que o Senhor levanta alguns para curar, levanta alguns para edificar, alguns para consolar, alguns para exortar, e ele entendeu que ele precisava de outras pessoas. Eu também acredito que o testemunho dado pelo irmão ali foi de um tremendo impacto para a vida de Paulo, porque os irmãos recordam a passagem, ele vai procurar o irmão, e ele vai chegar lá, e talvez Saulo está assim: qual será a reação? Essas pessoas devem me temer como as igrejas temiam. Ele era muito conhecido, a fama de Saulo era grande. Os próprios apóstolos estavam temerosos de receber Saulo. Barnabé que pega Saulo e fala: não, ele de fato converteu. Mas ali, quando ele adentra naquela sala, com os outros levando ele pela mão, porque ele não podia enxergar, ele não sabia qual seria o impacto da recepção de um outro irmão, ou um cristão. Os irmãos lembram o que foi dito para ele? Saulo, irmão. E eu imagino que Saulo deve ter sido profundamente impactado por isso, porque nós somos irmãos em Cristo, temos o mesmo sangue sobre nós, e é o sangue eterno, de maneira que a família de Deus é mais família que a nossa família terrestre, de maneira que a nossa irmandade em Cristo, ela tem mais valor e mais profundidade que a nossa irmandade nessa terra, porque o sangue espiritual que corre em nossas veias é o sangue do Cordeiro, e ele nos selou como uma única família, e eternamente seremos um só corpo, um só povo e uma só família. Quando chegarmos na eternidade, não terão mais os Souzas, os Limas, os Aguirres, terão uma só família, né, os redimidos pelo Cordeiro. E Paulo, nessa impressão, ele foi profundamente tocado, e ele entendeu que o amor que fluía ali de Ananias, né, eu acho que Ananias, o amor que fluía de Ananias vinha de Deus, através de Cristo. E ele então ali, nessa experiência de conversão, ele começou a entender o que é vida corporativa, o que é vida de corpo, o que é estarmos juntos uns com os outros, uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, submetendo-nos uns aos outros, orando uns pelos outros. Paulo entendeu que o Senhor precisava levantar um outro irmão para orar por ele, para que os olhos dele fossem abertos. Então, irmãos, a questão da casa de Deus, a questão da igreja, ela é uma questão central no propósito e do testemunho de Deus nessa terra. E a igreja, ela, ao longo das eras, tem sido o grande alvo de Satanás para destruir o testemunho de Deus na terra. Porque não existindo um ajuntamento correto da igreja, nós não teremos um bom testemunho. Nós mencionamos isso, né? Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel, ele resolve edificar uma casa a Deus. E nessa casa a Deus que ele gostaria de edificar, estaria ali dentro a palavra de Deus, a Arca da Aliança. E nós também mencionamos como que Deus edifica a sua casa não com tijolos, porque Deus não pode aceitar nenhuma obra feita por mãos humanas. A casa de Deus é edificada com pedras, pedras vivas. Também é uma mensagem que tocou profundamente a Pedro. Lá em Mateus 16, o Senhor traz essa revelação para Pedro, né? Fala: Pedro, né, tu és uma pedrinha, e eu sou a grande rocha. Né? Quando a gente olha isso no grego, fica mais claro a gente entender. Alguns irmãos, né, eles entendem que ali o Senhor está colocando Pedro como a rocha onde a igreja é edificada sobre ele, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Por isso eles falam que Pedro foi um papa, ele foi o primeiro representante de Deus, mas não é isso que as escrituras falam. O Senhor está falando: Pedro, você é uma pedrinha
que vai fazer parte disso. Eu sou a grande rocha, aonde a igreja será construída. E eu sou a rocha eterna que não pode ser abalada. Então, irmãos, Pedro ele ficou impressionado por isso. Porque lá em 1 Pedro ele vai mencionar isso, né? Nós, como pedras vivas, edificadas juntos, formamos um santuário espiritual agradável a Deus. Somos pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva. E nós nos encaixamos uns nos outros. E quando nós nos encaixamos, se forma a casa de Deus na sua expressão. Se as pedras se recusam a se encaixar, elas viram um monturo, né? Elas viram uma pilha de pedras. Não há aí expressão de igreja. Então nós temos que fazer essa distinção, porque nós sempre seremos a igreja do Senhor. Nós somos pedras vivas, não vamos deixar de ser pedras. O que pode acontecer conosco é que nós não possamos dar a expressão daquela vida que Deus deseja manifestar em nossos corações e nos nossos relacionamentos. De maneira, irmãos, que essa questão da casa de Deus, que Davi então recebe a planta do Senhor e entrega para Salomão, é o assunto então agora dessa sessão nossa. Meditarmos e considerarmos nisso, que Deus deseja manifestar o seu nome e sua glória através da sua casa. E a sua casa somos nós. A casa de Deus cada um de nós juntos, edificados e unidos pelo Espírito Santo, né, tornando-nos santuário e habitação do Altíssimo. Então eu gostaria de ler apenas um texto em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmemente até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Pai, nós agradecemos mais uma vez a Ti essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Essa oportunidade solene e santa que temos de sentar aos pés do Senhor e permitir que Teu Espírito Santo nos instrua, nos advirta, nos console, nos edifique juntos. Senhor, por isso entregamos esse tempo a Ti de todo o nosso coração, para que o Senhor seja o Senhor absoluto desse ambiente, Senhor, dos nossos corações, da nossa atenção e desse lugar, Senhor. Sê conosco, Senhor, edifica-nos, fala ao nosso coração, porque precisamos enxergar o Senhor e o Teu propósito de uma forma mais clara. Por isso queremos remir o tempo nesses dias tão difíceis e pedimos que o Senhor nos capacite em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como temos mencionado, as questões do Velho Testamento são figuras para nós do Novo. Aqui em Hebreus 3, claramente o Espírito Santo já fala que a questão da casa de Deus no Velho Testamento, através de Moisés, principalmente relacionado ao tabernáculo, ali era um anúncio das coisas que haveriam de acontecer. Então nós podemos pegar as coisas que aconteceram no Velho Testamento como um exemplo, como uma figura para compreendermos as coisas que de fato são. A figura da casa de Deus no Velho Testamento, ela prefigura, ela é um tipo do quê? Da casa de Deus no Novo Testamento, que somos nós. Então nós lemos aqui a casa, da mesma forma que Moisés foi fiel ao tabernáculo no Velho Testamento, o Senhor Jesus foi fiel à casa de Deus no Novo Testamento.
E é uma casa muito maior, e o Senhor Jesus é superior a Moisés por isso, porque todo o trabalho fiel de Moisés era para figurar o verdadeiro trabalho na verdadeira casa de Deus, que somos nós. Então, quando nós pensamos na casa de Deus, e esse foi um dos pensamentos que Davi teve, é que nós também temos que pensar como podemos testemunhar de Deus coletivamente. Será que Deus também tem seus projetos, seus planos, seus interesses na coletividade? Porque quando olhamos individualmente algumas coisas, nós sabemos, né, como indivíduos nos comportar. Mas Deus também deseja que saibamos como nos comportar coletivamente. Quando nós nos ajuntamos, nós vamos expressar ou testemunhar alguma coisa. Isso é inevitável. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Deus deseja que sejamos como Moisés, fiel em todas as coisas, para que demos testemunho da casa de Deus. Nossa casa nós podemos decorá-la e construí-la da forma como nós queremos ou pensamos, mas não é assim na casa de Deus. Como nós temos falado e falamos ontem sobre a palavra de Deus, Deus tem deixado, através das suas escrituras, instruções muito claras para nós de como Ele pensa, modelou a sua casa. O que nós temos que fazer então? Sermos fiéis, sermos achados fiéis. O que importa para o despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então, Deus tem nos confiado a comunhão para juntos edificarmos a sua casa nessa terra. E eu gostaria então de convidar os irmãos nessa figura, nesse paralelo, né, a meditarmos em 4 aspectos do testemunho coletivo da igreja, como casa de Deus, o que eu julgo que pode ser uma figura interessante sobre os utensílios da casa. Então, é um texto muito conhecido por nós lá em Atos 2:42. Os irmãos, por favor, abram. Atos 2:42. Muitos estudiosos dizem que aqui parece ser um sumário. Inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreve aqui um sumário de como era a época da igreja primitiva. Aqui nós lemos o que há de maior frescor na história da igreja em termos de revelação e genuidade do Espírito Santo. Aqui na igreja primitiva, quando o Espírito Santo desce dos céus, esses primeiros capítulos de Atos, aqui nós temos um modelo muito importante para considerarmos como que é o frescor de uma igreja comunitária ou uma assembleia, uma eclesia, daqueles que são chamados para fora, quando estão cheios do Espírito Santo. Aqui nós vamos ler, vai falar que em cada alma havia temor. E esse é um sinal muito importante nos nossos ajuntamentos santos, né? Temos temor de Deus. Então, aqui no versículo 42 de Atos 2, falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gostaria de convidar os irmãos a meditarem nessa figura, porque se nós pegamos o tabernáculo no Velho Testamento com Moisés e depois a casa de Salomão com Davi, nós vamos ver que a casa de Deus, e a casa tem muito dessa figura, né, irmãos? A casa, ela tem 2 funções. Ela primeiro protege os que estão dentro dos que estão fora, né? E ele limita e separa aqueles que estão fora dos que estão dentro. A eclesia e a vida santa e separada da igreja deveria proteger os irmãos que estão dentro dela e deveriam delimitar de uma forma muito clara aquilo que não pertence a Deus. É interessante, no Novo Testamento, algumas vezes aparece, principalmente Paulo usa isso com os Colossenses, com os Tessalonicenses e com Coríntios. Ele vai colocar aquele tripé da nossa vida cristã, que é fé, esperança e amor. Ele vai mencionar isso algumas vezes. Nós devemos ter fé, esperança e amor. E a vida de igreja, ela também pode aparentar 3 exemplos disso. As figuras usadas no Novo Testamento para a igreja também vão falar da fé, da esperança e do amor. Então, quando a Bíblia vai falar da igreja como figura da noiva do Cordeiro, ali então o Senhor está mostrando que a igreja, ela também deve andar em esperança. Porque uma noiva, alguém conhece alguma noiva que não tem expectativa de se casar com um noivo, né? A pessoa se torna noiva de alguém e não quer se casar. É impossível. O estágio de noiva é um estágio de transição. Ainda não se chegou no final do processo.
Uma noiva aguarda o seu noivo para aí sim casar com ele e estar com ele até o final da sua vida. E quando a Bíblia fala que a igreja é como uma noiva, o Espírito Santo está nos recomendando a esperança. Nós precisamos esperar o cumprimento das promessas de Deus. Então nós, como igreja do Senhor, somos como uma noiva, em que o próprio noivo, o Senhor Jesus, tem nos ataviado, nos preparado para recebermos. Também temos a figura do corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, aonde os membros se retroalimentam, né? Se ajudam, se suportam, né? Cada um tem uma função, cada um tem um trabalho e cada um se edifica dentro de um corpo. E isso nos fala de amor, porque ninguém, né, pode desamar o seu próprio corpo, como Paulo fala. Antes dele, cuida. Né? Então, quando há amor, nós cuidamos do corpo. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós oferecemos então o nosso serviço, os nossos talentos em benefício deles. E também recebemos deles os dons e talentos dele para o meu benefício ou para o nosso benefício. Então, quando a Bíblia usa a figura do corpo para a igreja, talvez a base ali é o amor. Porque se o meu dedinho parar de amar o resto do meu corpo, ele vai ser prejudicado e o resto do corpo também será prejudicado. Então, quando a Bíblia usa essa figura do corpo de Cristo, talvez a base seja o amor. E a fé? A figura do corpo da igreja com fé é a casa. Porque é pela fé que obedecemos os mandamentos e os preceitos de Deus. Se o Senhor Deus mandou que a casa tivesse esses utensílios, nós vamos construir esses utensílios. Se a igreja, que é a casa de Deus, tem as dimensões já definidas e determinadas pelo Espírito Santo, é isso que faremos e obedeceremos. De maneira que é pela fé que então nós, como igreja, somos como uma casa para Deus. E essa casa, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, e quando a igreja se comporta como casa, ela protege os seus, ela salva os seus, ela separa aquilo que é do Senhor daquilo que é do mundo, ela trabalha com limites muito bem definidos. Então, irmãos, quando nós lemos sobre essa figura da igreja como casa de Deus, nós temos que voltar para as Escrituras e ver, ok, no tabernáculo e na casa de Salomão, quais utensílios tinham ali para decorar ou para serem usados dentro da casa de Deus? Então, dentro do santo lugar e dentro do Santíssimo, né? Dentro do santo lugar e do Santo dos Santos, tinham 4 utensílios. Né? No Santíssimo tinha ali, né, a Arca da Aliança com os querubins, né, com as tábuas da lei, né? Mas no santo lugar tinham 3 utensílios: a mesa da proposição, o candelabro de ouro e o altar, o incensário ou altar de incenso. E alguns irmãos sugerem que esses utensílios que estão dentro da casa de Deus no Velho Testamento são figurados aqui em Atos 2,42. Então, a Arca da Aliança, aonde estão as tábuas da lei, é uma figura da doutrina dos apóstolos. O candelabro de ouro que iluminava o santo lugar, né, a gente já sabe pela Escritura, é uma figura do testemunho da igreja, que é uma figura da comunhão. Né? O partir do pão é uma figura ali da mesa da proposição, onde os pães eram colocados. E as orações, o altar de incenso. Porque no Velho Testamento o incenso, quer dizer, em Apocalipse também aparece várias vezes. O Senhor usa a figura, né, que as nossas orações são como um incenso que sobe ao Senhor. Por isso que no Velho Testamento fala que daquelas ervas, daquelas plantas e daquelas coisas que eles usavam para fazer o incenso ao Senhor, ele deveria ser exclusivo ao Senhor. Porque, irmãos, nós oramos ao Senhor. Não podemos orar nem para os irmãos, nós não oramos para dar recado para os irmãos, nós não oramos preocupados se nós estamos orando bonito para os irmãos, ou nós não oramos para nenhum outro Senhor. O incenso deve ser sempre direcionado a Deus. A nossa oração deve ser sempre ao Senhor. Então, alguns irmãos sugerem que quando olhamos para a casa de Deus, esses 4 utensílios precisam estar lá dentro. O nosso testemunho como igreja precisa ser cercado de doutrina dos apóstolos, de oração, de comunhão e do partir do pão. Esses 4 utensílios precisam fazer parte
do nosso cotidiano, precisam fazer parte do testemunho, para que a casa então esteja completa. E agora então, nesses 15 minutos que faltam, eu gostaria de falar da doutrina dos apóstolos. E ao falar da doutrina dos apóstolos, nós já estamos muito próximos daquilo que falamos ontem, né? E nós precisamos revisar isso em nossa mente, porque eu tenho lido, né, eu ouvi alguns comentários, aí os irmãos também julguem, né, que existe uma linha entre os irmãos, né, entre cristãos, que tem desautorizado alguns ensinos apostólicos que estão nas Escrituras. Mas o Senhor Jesus não fez isso, pelo contrário, Ele confirma. Os irmãos recordam lá em João 16, quando o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele está fazendo aquele longo discurso para os seus, Ele fala: olha, muitas coisas eu ainda tenho a vos dizer, mas ainda não o podeis suportar. O que eu farei? Eu irei ao Pai, enviarei um Consolador, e quando o Espírito da verdade estiver entre vós, Ele vos anunciará aquilo que é meu. Ele vos anunciará aquilo que está no meu coração. Então nós não podemos achar ou deduzir que só com os evangelhos nós teríamos toda a revelação no que tange ao propósito de Deus à igreja. Porque o próprio Senhor Jesus diz que haviam outras coisas que deveriam ser reveladas e Ele enviaria o Espírito para trazer revelação. Então nós sabemos que em Atos 2 o Espírito desce à terra de uma forma irreversível. O Espírito Santo agora habita nos nossos corações e nós experimentamos agora o poder de Deus em nós, né? E agora o Espírito Santo começa a fazer um trabalho para cumprir essa palavra do Senhor Jesus e começar a trazer o resto da revelação do Senhor Jesus. Então, quando Paulo escreve lá em Gálatas 1, versículo 12, ele vai dizer: olha, o evangelho que eu prego não foi um evangelho que eu ouvi de homem algum, nenhum homem me ensinou, mas esse evangelho que eu prego é o quê? É uma revelação dada por quem? Pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus continuou trabalhando, e essa é uma outra visão de Cristo que precisamos ter. 1 João nos mostra isso e Apocalipse 1 nos mostra isso, que o Senhor Jesus, depois de ter sido assunto aos céus, ter recebido na glória, ter sido entronizado, né, sentado à direita, à destra do Pai Todo-Poderoso na glória, Ele agora tem um trabalho de sumo sacerdote em nosso favor. Hoje o Senhor Jesus trabalha intercedendo por nós diante do Pai. Então, João fala isso, nós temos um advogado diante do Pai. O Senhor Jesus ainda hoje trabalha em nosso favor. E Ele enviou o Espírito Santo, e como Ele disse, o Espírito Santo, Ele me glorificará, porque Ele não falará nada dele mesmo, mas Ele falará aquilo que eu já tinha definido e pré-ordenado. E o Espírito Santo, então, escolheu alguns homens, na revelação aqui no início da igreja, para trazer a doutrina da igreja. Por isso, irmãos, nós quando lemos o começo de Atos, ou lemos todo o livro de Atos, nós ficamos surpresos, como que o Senhor fez tantos sinais e prodígios por meio de Pedro e de Paulo, por exemplo. Mas o Senhor fez isso, e é por isso que o Senhor Jesus também disse para os apóstolos isso, né? Sinais maiores do que os meus, vocês farão. Porque da mesma forma, como Pedro menciona, que Jesus de Nazaré, ele foi o varão escolhido por Deus para ser o Messias, e Deus teve que provar que ele seria o Messias, capacitando ele com sinais e prodígios entre os homens, o Espírito Santo também deu capacitação para esses apóstolos, dando a eles poder de fazer muitos sinais e prodígios, para que eles fossem destacados dos demais homens como os homens apóstolos que estariam trazendo as doutrinas elementares da igreja. Porque o Senhor Jesus, quando ele andou nessa terra, e quando ele conversa com aquele aleijado, ele fala para o aleijado que os pecados dele estão perdoados. Ele poderia fazer isso? Claro que poderia. O Senhor Jesus é Deus. Ele era o Filho de Deus, com toda a autoridade dada pelo Pai, e ele poderia fazer isso. Mas qualquer um de nós poderia falar isso também, não poderia? Eu poderia sentar com alguém agora e falar assim: não, em meu nome eu te perdoo. E naquela situação as pessoas olharam para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já conhecia o coração dos homens, e ele sabia que os homens até não estavam muito preocupados com isso. Ele fala para as pessoas que estavam ao redor, fala assim: o que é mais difícil para vocês? O que vocês acham que é mais difícil? Né? Alguém perdoar os pecados, ter o poder de perdoar os pecados, ou mandar que esse aleijado levante e ande?
Fala, eu acho que o mais difícil é esse cara levantar e andar. Ele falou, não, então para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre todas as coisas, levanta e anda. Porque Deus precisava confirmar que Jesus de Nazaré, ele era o Messias, e ele precisava tirá-lo de uma forma diferente, especial dos outros homens. Por isso que em Atos 2, Pedro fala isso. Deus deu a esse varão galileu, através de muitos sinais e prodígios, autoridade. Mas agora o Espírito Santo desce à terra e também precisa trazer doutrinas fundamentais para a nossa fé, porque nós estamos estudando isso até hoje. A Igreja do Senhor Jesus lê e estuda a doutrina apostólica, e o Senhor também precisa separar esses homens para mostrar que aquilo que Pedro falou, Paulo falou, João falou, é diferente do que qualquer Zé das Couve falou na época, do que qualquer outra pessoa que se apresentou. Esse é um dos argumentos de Paulo aos Coríntios, não é? Ali quando ele vai escrever 1 Coríntios, falou, pensem bem, quando eu estive no meio de vós, eu fui em poder de Deus. As coisas que eu fiz, era Deus autenticando o que eu estava falando em nome dele. Deus teve um grande trabalho nessa igreja primitiva de separar homens santos da parte dele para lançar os fundamentos da vida de igreja. Por isso que em Atos 2,42, a Bíblia vai falar que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina que nós devemos perseverar é a doutrina desses homens usados pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para lançar os alicerces seguros e firmes do testemunho cristão. Irmãos, não vamos nos enganar. Parece-nos tentador aparecer ou se apresentarem agora outros apóstolos, outras pessoas, e ao longo das eras alguns chegaram a fazer tal ousadia, tal afirmação. Eu também sou um apóstolo, eu também trago novos fundamentos para a igreja, eu também trago novas informações. Mas, irmãos, nós não podemos aceitar isso. Quando Paulo ele escreve para Efésios, no capítulo 2, versículo 19, Paulo fala, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados aonde? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo quem a pedra angular? Cristo Jesus, no qual todo edifício, olha a casa aí, olha a construção, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo ele tem reafirmado isso. O que ele ensinava, o que Pedro ensinou, o que João ensinou, não era ideia humana. Era em nome do Senhor Jesus, através da revelação do Espírito Santo. Irmãos, e aí nós temos um grande desafio de fazermos uma interpretação correta das Escrituras e lermos com muita apreciação, com muita devoção, com muita seriedade o que esses homens santíssimos escreveram como doutrina, porque eles escreveram em nome do Senhor Jesus, pela revelação do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Uma coisa interessante também, os irmãos comentam de Atos 2,42, é essa expressãozinha que começa o versículo, que a igreja primitiva perseverava. E a palavra perseverar já denota um esforço, uma insistência em alguma direção. E aí nós já vamos dizer que o inimigo ele vai trabalhar para que nós não perseveremos na doutrina dos apóstolos, não perseveremos na comunhão, nas orações e no partir do pão. E esse é um trabalho que o Espírito Santo tem lutado em nossas vidas para que nós mantenhamos isso em nossas vidas. Quando olhamos para a casa de Deus, quando olhamos para o testemunho da casa de Deus, os utensílios da casa são esses elementos. E quando um desses elementos falta, ou quando um desses elementos está ausente, então há prejuízo no testemunho da casa. Durante muito tempo, eu reuni num local, que é o mesmo local que eu reúno até hoje, em que nós pensávamos, muito por heranças antigas, que o partir do pão era a reunião mais importante dos filhos de Deus.
né? Não sei se alguns irmãos já ouviram isso, mas nós temos tendência, né, de falar, não, o mais importante dos ajuntamentos é isso ou aquilo. Até algum dia que eu entendi, os irmãos julguem, né, e lendo outros irmãos e também tendo comentários, é que nós não podemos desassociar. Nós não podemos falar assim, ó, a partir de hoje eu quero só comunhão com os irmãos e eu não perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós nos lançarmos a uma vida de comunhão, de koinonia, de vida juntos, sem a doutrina dos apóstolos nos dando a proteção e a base, a nossa comunhão, ela logo naufragará. E se não naufragará em termos de relacionamento, ela naufragará em termos de testemunho espiritual. Não adianta também, irmãos, eu virar agora um escriba da lei, um poderoso estudante da palavra, falar, não, eu vou perseverar na doutrina, e eu não me dispor à comunhão. Como pode isso? Não, eu não quero ter uma vida em comum com meus irmãos. Eu não quero dar do meu tempo, do meu serviço, não quero chorar com os que choram, não quero me alegrar com os que se alegram, eu não quero ser suprido pelo corpo, eu vou só perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou alguém falar assim, não, a única coisa que eu faço com os irmãos é partir o pão. Vou lá, parto o pão e vou embora. Será possível um testemunho de igreja só partindo o pão e indo embora? Será que o próprio partir do pão não está te ensinando alguma coisa do testemunho que você tem dado? Será possível uma pessoa falar, não, eu só estou entre os irmãos para oração. Eu vou numa reunião de oração, oro com os irmãos e depois vou embora para casa. A conclusão que eu tenho chegado é que esses 4 utensílios da casa de Deus não podem ser rejeitados por nenhum de nós. E não pode ser assim, um em favor do outro, nós precisamos dos 4. Em justa medida, nós precisamos ter tempo para esses quatro utensílios. Baseados na palavra de Deus, nós precisamos perseverar, orando juntos, partindo o pão juntos, tendo comunhão juntos. Quando esses 4 utensílios estão juntos, quando esses 4 utensílios são colocados nas nossas reuniões, há testemunho de igreja. Agora, irmãos, quando nós nos desequilibramos, nós podemos virar uma casa ministerialista, por exemplo. Nós podemos virar uma casa que as pessoas falam, a ênfase deles é estudar a palavra. Comunhão e outras questões não são importantes para eles. Ou podemos só basear ou focar em outro utensílio, mas, irmãos, não tem como. Deus deseja que experimentemos uma vida de família, uma vida como pedras, experimentando esses 4 elementos. Então, isso é falado pelos próprios apóstolos. Agora, é muito difícil para nós, não é verdade? É muito difícil para nós. Experimentarmos uma vida de comunhão verdadeira, experimentarmos uma vida de oração verdadeira uns com os outros, irmãos. Nós temos orado uns pelos outros, nós temos estado juntos em oração. Então, eu creio que nós devemos reconsiderar quando nós nos reunimos, que tipo de testemunho nós temos dado, que tipo de utensílios nós temos colocado dentro da casa. Porque se não forem os utensílios pré-determinados por Deus, não será a casa de Deus. Não haverá expressão nela, né? Então, seremos sempre igreja, isso não tenho dúvida, eu estou falando de expressão. Lembrem de ontem à noite, né? Nós procuramos ao Senhor, mas não da forma como Ele nos ordenou. Então, irmãos, é muito tentador para nós, ignorarmos a casa de Deus com os utensílios que Deus já determinou que ela tenha. Então entra aquilo que nós mencionamos antes. Nós começamos a ter outras boas ideias. A casa de Deus tem esses utensílios, mas Deus, esse utensílio está fora de moda. Esse utensílio aqui é muito difícil de se manter. Vamos fazer de outra forma, vamos tentar dar testemunho de igreja e de vida coletiva de outra maneira. Não tem como, irmãos. Precisamos ter aquele espírito da igreja primitiva e precisamos perseverar. Porque a luta do inimigo contra o testemunho da igreja é intenso, incansável, né? Cheio de fúria, e nós às vezes confundimos isso. Porque às vezes a gente tira férias, né? A gente sai para descansar, a gente tira um dia para não fazer nada, mas Satanás não tira férias, Satanás não descansa. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, o acusador dos nossos irmãos, ele está o tempo todo trabalhando contra o testemunho e o propósito de Deus. Então, o que parece ser uma solução para a nossa vida é pedirmos para o Senhor aumentar a nossa perseverança e comecemos a experimentar o que é orarmos uns pelos outros, de verdade.
experimentarmos o que é ter uma vida em comunhão de verdade, experimentarmos a realidade e o poder transformador, revolucionador do partir do pão, e baseados tudo na doutrina dos apóstolos. Então, se o Senhor permitir, no segundo momento, eu gostaria de falar em 1 horinha os outros 3 utensílios da casa de Deus, que nós precisamos ter: a oração, o partir do pão, o testemunho da obra do Calvário, né? E também a nossa comunhão juntos. Então, só mais uma oração. Senhor, nós somos como os hebreus, Senhor, nós carecemos de perseverança, Senhor. Senhor, a nossa fé, ela se esgota com muita facilidade. Senhor, nós desanimamos muito rapidamente, Senhor, com os desafios santos que o Senhor nos apresenta. Senhor, nos perdoa pela nossa inconstância, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de fé, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor aumente a nossa perseverança, para que venhamos usufruir de todos os Teus equipamentos poderosos, Senhor, que o Senhor tem nos dado para sermos testemunha do Senhor nessa terra. Somos o Teu povo, Senhor, somos Tua propriedade, pertencemos a Ti e queremos testemunhar de Ti plenamente. Por isso pedimos que o Senhor nos esquente o coração, Senhor, para que entendamos, Senhor, qual que é o testemunho da Tua casa nessa terra e venhamos mobiliar a nossa casa de forma correta. Por isso pedimos, Senhor, enche o nosso coração de perseverança nesses dias de trevas, nesses dias que antecedem a volta do Senhor. Que sejamos como aqueles que estendem as suas mãos nas altas horas da noite, que estão no santuário do Senhor, atentos a Ti. Desperta o nosso ser para o Teu serviço, Senhor, em nome do Senhor Jesus.